Amigas e amigos, ao que tudo indica, o Grupo Globo prepara uma nova ofensiva em grande escala contra o presidente golpista Michel Temer e sua equipe. Em questão está a reforma da Previdência, que o Globo está dando como perdida enquanto o Temer estiver na presidência da República. O jornal O Globo faz uma matéria grande hoje abordando a questão só do ponto de vista fiscal. Na verdade é uma campanha, né? Não tem nada de jornalismo, nada de informação. Houve a matéria, houve especialistas, entre aspas, que na verdade são fiscalistas, quem analisa o problema só pelo ponto de vista fiscal, dizendo que a aposentadoria consome não sei quanto do PIB, não sei quanto do orçamento público, sem considerar questões fundamentais e essenciais. Se a matéria ouvisse alguém que contestasse esse ponto de vista, certamente, né, ela não pararia em pé. É porque é necessário, antes de qualquer coisa, analisar o orçamento público, como ele é distribuído, quem fica com o quê, quanto se gasta em infraestrutura, em saúde, em educação, em saneamento, em segurança pública, etc. E quanto se gasta na farra financeira. Esta explosão da dívida pública recente, por exemplo, se deve a quê? Não houve nenhum aumento em investimentos em saúde, educação, segurança pública, etc. Pelo contrário. E por que cresceu tanto a dívida pública? Farra financeira, pagamento de juros, esta é a questão fiscal. Ele só vem a questão por esse ponto de vista. A meta fiscal é isso aí. Cumprir a meta fiscal significa garantir o pagamento dessa turma da bufunfa. É por aí que eles metem a mão no dinheiro público. Agora, a questão dos aposentados, a situação social dos aposentados, para eles isso não quer dizer nada. Como disse certa vez o economista Luiz Gonzaga Beluso, nesse ritmo, nesse ponto de vista, a solução para os aposentados seria jogar os velhos do penhasco. Os aposentados não são um problema social? A sociedade não tem que tratar disso? E a contribuição que eles deram para o crescimento do país, do PIB, da produtividade? Como era a situação quando se instituiu a Previdência, quando se recebia a aposentadoria integral? A situação da economia, do PIB, da produtividade, como isso evoluiu? Eu pesquisei muito isso, escrevi uma série, já deixei aqui o link algumas vezes, vou deixar de novo. Como isso pode ser visto, deve ser visto de um outro ponto de vista, o papel do Estado, do Tesouro Nacional, como isso é visto em âmbito mundial. Esse é um problema fundamental para se denunciar e para se debater, que o Grupo Globo simplesmente foge, porque essa matéria do Globo vai para os telejornais do grupo, vai para as redes de rádio, cai na boca dos cachorros loucos, dos propagandistas do golpe. O Merval Pereira trata disso também na sua coluna, que o Merval Pereira é o porta-voz dos Marinhos, que ele diz o seguinte: não haverá tempo para aprovar as reformas com o governo Temer. Não resolve uma reforma adaptada às circunstâncias políticas atuais. Ou seja, isso ficaria para um governo futuro, seja o que eles querem eleger em 2018, seja algum que eles eventualmente tentam impor, aí derrubando o Temer. Né? A coisa vai para o editorial do jornal, que o editorial diz que o Temer venceu aquela batalha lá, aquela denúncia que eles fizeram contra o Temer, pelas mãos do Rodrigo Janot, que é o homem deles, o Procurador-Geral da República. Né? Diz aqui o editorial que o Temer venceu e agora retoma a agenda das reformas. E diz, e recomeça mal. Porque o Temer, aí o editorial se apega na entrevista que o Temer deu no jornal Estado de São Paulo, dizendo que, segundo o editorial do Globo, o Temer substituiu o termo reforma por atualização e restringindo a reforma a alguns ajustes, como a questão da idade mínima e a diferença entre o aposentado privado e público. Seria uma mini pauta, no dizer do editorial do Globo, que está em oposição ao que disse o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que falou que a reforma da Previdência será retomada de onde ela parou, lá na comissão especial, ou seja, a reforma original. Aí o Globo diz, Maia tem razão. Pelo ponto de vista deles, é isso aí. Agora, eles vêm tomando dribles aí do Temer, né? Tentaram derrubar o Temer com aquela delação premiadíssima do JBS, do grupo JBS. Né? Depois aquilo derivou nessa denúncia recente que o Temer conseguiu arquivar nessa votação na Câmara dos Deputados. É a guerra de facção lá entre eles, né? Evidentemente que isso desperta também alertas, essa entrevista do Armínio Fraga dizendo que em 2018 pode ser eleito um governo populista. Governo populista é um governo popular, democrático, de inclusão social, de soberania nacional. É isso que eles chamam de populista.
Aí ele faz o alerta porque as facções do golpe estão brigando para valer. Não é brincadeira. Essa história do Dória, por exemplo, o Temer veio aqui em São Paulo, já não é bobo nem nada, é isso, dando dribles no Grupo Globo. Já pôs o Dória debaixo do braço. Esse Dória, rato branco, saído do esgoto tucano aqui, com esse discurso fascista, ele tenta ocupar aí esse espaço que se criou, né, pelo discurso fascista aí do Bolsonaro. Ele sabe que o Bolsonaro não tem chance de ir para frente, então ele tenta ocupar isso. O Dória sempre teve esse discurso fascista, essa que é a realidade, mas agora ele intensifica, tomou a ovada lá em Salvador e respondeu de forma raivosa, né, com discurso babando sangue contra a esquerda, o PT, os partidos de esquerda. Ele está falando do PCdoB, claro, os movimentos sociais, etc. E o discurso do Temer também é muito sintomático, que ele diz aqui que é inadmissível que brasileiros se joguem contra brasileiros, né, que a história do nós contra eles não pode prevalecer, nós temos que unir o Brasil. É claro que há dificuldade nisso, para isso, há um emocionalismo, não é emocionalismo, é guerra de facções. Ele está falando de brasileiros deles, não é o povão. O povão está em outra, como atesta aí as pesquisas, né? Agora saiu mais uma recente aí, colocando o Lula lá em cima, o Lula disparando, porque o povo não é bobo, o povo olha a situação, faz uma conta, uma equação simples, pré-primeiro grau, e vê que essa turma do golpe é tudo isso aí que a gente sabe que é. É lógico que o Lula se sobressai em tudo isso. Portanto, o tal do populismo que o Armínio Fraga fala é exatamente isso. É necessário conter tudo isso. Aí é que entra o papel da Operação Lava Jato. Observem que são dois movimentos que exigem um terceiro movimento, que precisa ser feito no jogo, no xadrez político do país. Esse movimento do Grupo Globo, o movimento do Temer, precisaria haver uma frente ampla de união das forças democráticas e progressistas, antigolpe, para denunciar tudo isso. O Grupo Globo claramente escanteou um pouco a Operação Lava Jato, fica lá com o secundário, a Operação Lava Jato que trate do Lula, e pegou o Rodrigo Janot e disse o seguinte: você vai assumir aqui a guerra contra o Temer. A Lava Jato ficou meio escanteada, e o Rodrigo Janot assumiu a linha de frente pela autoridade. O Gilmar Mendes deu uma entrevista na Rádio Guaíba, chamando o Janot de desclassificado. Quem chamou o Janot de desclassificado fui eu. De um processo, que é o processo da Operação Lava Jato, desqualificado. Não sei se o Gilmar Mendes me ouviu, mas é lógico que o Gilmar Mendes está falando isso defendendo uma facção do golpe, é sempre bom ressaltar isso aqui. Mas falou a verdade, é um desclassificado Rodrigo Janot, que o Globo afastou, como eu disse, a Operação Lava Jato e pôs ele para assumir esta ofensiva, essa guerra contra o Temer. A reforma da Previdência é o que eles querem, nada mais que isso. Depois vem a decorrência disso, a questão do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a reforma política, enfim, a consolidação da linha do golpe de acordo com os interesses dele. A guerra na Operação Lava Jato segue também, porque os delegados agora tentam botar as manguinhas de fora. Tem esse relatório desse delegado conhecidíssimo, já falei dele aqui, Felipe Rilli Passi Tucano, andou xingando a Dilma, o Lula nas redes sociais, com o linguajar dos cachorros loucos, bolsonaristas. Aí ele fez um relatório e encaminhou para quem? Para o Sérgio Moro, dizendo: olha, vocês estão dando delação premiada, fala aqui dos três, que é da patotinha deles, da turminha deles, que é o Paulo Roberto Costa, o Alberto Youssef, e esse que a mídia chama de Armando, aliás, de Fernando Baiano, porque o nome dele é Fernando Falcão, eu confundi aqui com Armando, aquele velho da ditadura militar. Velho no sentido do passado. Aí eles estão dizendo que eles ganharam benefícios e não contribuíram em nada. Eles querem a delação do Palocci, por outros objetivos, outro interesse. Essa história do BNDES que eu venho falando aqui. Enfim, é o jogo sujo deles. E o Moro também, porque o Moro tem feito isso, ele pega essa questão aí do Lula e tenta jogar para a mídia. Tem esse despacho aí que ele fez, negando a acatar os argumentos da defesa do ex-presidente Lula. Ele faz o despacho e manda para a mídia. Olha só como é desclassificado todo o processo. Como ele também é um desqualificado ao ter esse tipo de comportamento. Isso não é comportamento de juiz, comportamento de politiqueiro. Que ele diz que a defesa do Lula está produzindo provas desnecessárias. Ou seja, não cabe ao juiz, na visão dele, do Sérgio Moro, julgar, pegar tudo que se apresenta e fazer o julgamento.
Não, isso aqui são provas desnecessárias. Não são provas, são argumentos, demonstrações pela defesa de que a acusação não se sustenta. Né? São provas apresentadas no sentido de desmontar a farsa das acusações. Por que são desnecessárias? Caberia a ele, sim, pedir, né, que se levantassem provas e contraprovas, não fazer o pré-julgamento, que ele já fez o pré-julgamento, que é uma prática deles, né? Tem também a entrevista aí que o Estadão deu destaque no domingo, daquele lá do Tribunal Regional Federal, lá de Porto Alegre, que julga, né, vai julgar em segunda instância a condenação do Moro, dizendo que a peça do Moro é irreparável, é a oitava maravilha do mundo. É o Poder Judiciário fazendo aí o seu papel no golpe. Importante a gente entender isso. Estabelecem as guerras e facções, cada um vai assumindo aí o seu papel, né? É tudo gente desse mundo, do golpe, do projeto neoliberal, né, da corrupção, do mundo da corrupção, todos eles. Né, os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, né? Esse é o mundo aí que precisa ser denunciado. E que entraria uma espécie de terceira via, uma frente democrática, popular, uma grande frente unindo todos que combatem o golpe para fazer a denúncia de tudo isso, e enfrentar o golpe. Isso é essencial, isso é fundamental. Né? Tem as duas facções do golpe, é necessário um grande movimento no sentido de denunciar o golpe, denunciar inclusive o que está por trás dessa guerra de facções. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.